Agradeço por terem vindo. Um especial cumprimento aqui aos nossos jovens, que hoje se prontificaram a ouvir-me também. Caras novas, bem-vindos. Para quem não sabe, nós desempenhamos vários papéis aqui. Temos esta sessão que é aberta ao público, mas depois desempenhamos outros trabalhos. O voluntariado, o Ninho da Mariazinha, as sopas, e também temos vários grupos de jovens e de crianças a quem fazemos o acompanhamento. Estes grupos, digamos assim, estão ao mesmo tempo a ser acompanhados aqui no hospital. Portanto, vão desde crianças até aos mais jovens que se encontram aqui connosco. Portanto, fica aqui um apelo, quem tem filhos, netos, amigos, vizinhos, em idade adolescente ou crianças até, que queiram experimentar, serão todos muito bem-vindos. Então é assim, já repararam no tema de hoje, não é? É um tema que muito provavelmente já todos questionamos, ou não? Ou pelo menos já alguma vez pensámos um pouco sobre a sua essência. Eu julgo que isto é verdade, ou nunca ninguém pensou nisto? Sim. Ok. Então, o que atrai para nós a negatividade, o que será? Serão os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas ações, as boas influências? Será que é isto que atrai para nós a negatividade? Então, é o que vamos tentar descobrir após esta pequena apresentação ou esta pequena reflexão. Então é assim, no século XX, à semelhança do que continua a acontecer, ainda a acontecer, foi um século de grandes transformações e fantástico em termos de evolução, quer científica, quer tecnológica. Aquilo que hoje sabemos é claramente muito mais do que aquilo que as pessoas há um século atrás sabiam, quer em termos de exploração individual, quer em termos de conhecimento do ambiente que nos rodeia. Quem diria que há 50 anos atrás era possível fazer uma simples videochamada que nós hoje fazemos recorrentemente? Ninguém pensou nisso. Ou melhor, se calhar até pensava, mas nunca ninguém imaginava que poderia ser possível. Então, esta evolução que nós falamos, que apesar de ser fantástica, continua ainda a ser muito focada na materialidade. E isto, obviamente, e inevitavelmente criou alguns desequilíbrios. E alguns desequilíbrios apenas pela pura responsabilidade do homem, não é? Porque, infelizmente, nós nascemos todos com as mesmas oportunidades, mas há uns que conseguem chegar a lugares que outros não chegam, e não havendo equilíbrio e justiça e misericórdia e aquilo tudo que nós aprendemos, criam-se alguns desequilíbrios. Estes grandes desequilíbrios que nós vivemos hoje em dia, quer em termos sociais, em termos ambientais, económicos ou financeiros, e hoje temos realmente um mundo desequilibrado em várias áreas. Vivemos constantemente em guerras e discórdias geopolíticas, estamos a assistir já a uma série de anos isso mesmo, assimetrias socioeconómicas, alterações ambientais, e aliás, se calhar nunca se viveu catástrofes tão fortes e tão recorrentes como agora. Ora, esta conquista da evolução material terá de desviar-nos daquilo que nós chamamos a essência humana. Cada ser humano, na sua maioria, posso assumir aqui, é a minha opinião, vive hoje uma desconexão consigo mesmo, originada por frustrações, conflitos, pressões externas e pela busca incessante das conquistas materiais. Estas conquistas que vamos assistindo, esta ambição de ter, a ambição é uma coisa inata ao ser humano, seria e é positiva. É de facto positiva. Vocês jovens que estão aqui, que fique claro que é uma coisa positiva. Aliás, vocês que vão assumir a responsabilidade de fazer um mundo crescer e evoluir amanhã, quando se tornarem adultos responsáveis, a ambição é muito importante. É até imprescindível, eu diria. Quer para a evolução enquanto indivíduo, quer para a evolução para um mundo melhor. Desde que se cumpra o equilíbrio fundamental da vida entre o ter e o ser.
Então, para que fique claro, fui buscar a definição de ambição ao dicionário. Toda a gente sabe o que quer dizer ambição? É? Então, ambição significa o quê? Um desejo intenso de alcançar objetivos elevados, com sucesso, obviamente, poder ou riqueza, e pode ser vista também como um traço de caráter que impulsiona a pessoa a melhorar. É ou não é importante a ambição? Ok. A ambição, embora seja positiva, levando à determinação e à coragem para superar desafios, também pode ter um lado negativo, quando se torna uma busca egoísta pela avidez ou ganância, quando se deixa ultrapassar pelos tais limites éticos, que todos nós vamos tendo consciência. Ora então, apesar de nunca ter havido tantos recursos disponíveis, é ou não é verdade, e à disposição da grande maioria, nunca se falou tanto em sinais como a sensação de vazio, insatisfação crónica, problemas de saúde mental e física, e, sobretudo, a dificuldade de se manter fiel a si mesmo e aos seus valores. É ou não é verdade? Vocês não sentem isso às vezes? Quanto mais tenho, mais quero. Quanto mais tenho, menos tenho. Para reencontrar a essência do ser, é necessário entrar então num processo de autorreflexão, autoconhecimento e desapego de expectativas passadas, assumindo o perdão e o foco no amor próprio e no amor ao próximo. Porque todos nós nascemos naturalmente preparados para cuidar de nós, mas o que nos torna nobres nesta caminhada é cuidando de nós, cuidando também do outro. Portanto, e aceitar que as dificuldades fazem parte do processo de crescimento. Será necessário neste momento que a humanidade, ou cada um de nós, se perspective então de uma forma espiritual, de uma forma mais abrangente do que aquela que se tem perspectivado até então. É importante que a humanidade se preocupe com as questões do ser e de procurarmos em cada um de nós a melhor versão do nosso ser, de desempenharmos traçarmos para nós um percurso de evolução ascendente e também para a humanidade em conjunto, para todas as pessoas que se encontram connosco. Sim, porque nós nascemos... O nosso primeiro desafio é viver em sociedade. Primeiro começamos com uma sociedade pequenina, que nos quer muito bem, que é a nossa mãe, a nossa família, que dá-nos colinho. E depois para nos preparar no passo seguinte, que é viver em sociedade e socializar. Ora, a ciência, a par da espiritualidade, tende a dar-nos um contributo muito importante neste sentido. Ainda a propósito deste tema, não é? O que atrai para nós a negatividade, existe muita informação à volta deste tema interligado com o espiritismo e com a espiritualidade. Não vamos ter tempo de abordar todos, não é? Apenas vou falar em duas áreas que, quando estava a fazer este trabalho, me pareceram ser cruciais e ser o ponto de arranque para podermos entender. E são cruciais, quer individualmente, não é? Porque tudo nasce de nós, de cada um fizer a nossa parte, obviamente que em termos coletivos nós também vamos chegar a um objetivo comum melhor, e é importante que nós tenhamos consciência disso. Então, essas duas áreas que eu delineei foi o pensamento e as vidas sucessivas ou reencarnação. Eu julgo que nenhum destes temas é novidade para ninguém, pois não? Então, não estamos a falar apenas de valias da religião ou apenas da espiritualidade, mas sim áreas que têm sido estudadas sob o rigor e método científico. Portanto, isto não é nem de um lado nem do outro, é de tudo. Apesar de ainda pouca divulgação ao grande público, são áreas que têm sido abordadas nas últimas décadas por via da ciência. Como sabemos hoje, a telepatia é já aceita como uma realidade, bem como outros fenómenos como a precognição, a psicocinese e outros fenómenos relacionados com o pensamento. Há muitos estudos sobre isto. Não vamos falar aqui, aprofundar, mas se vocês tiverem curiosidade e quiserem saber, há muitos estudos científicos que demonstram, por médicos até, que demonstram que, de facto, o pensamento e a telepatia são aceitos como uma coisa real, já na ciência. Então, aquilo que se pretende abordar, ou que se pretende hoje aqui falar,
é que todos nós percebamos que o pensamento é uma força e é também uma forma de energia. Isto é-vos familiar? Não. Com certeza que todos já ouviram falar na expressão a força do pensamento. Aliás, este foi um tema que já foi abordado aqui numa sessão pública, se forem pesquisar também encontram. A força do pensamento refere-se então à capacidade de moldar a realidade, influenciando o comportamento, as emoções, a saúde e, consequentemente, os resultados da vida. Então, pensamentos positivos podem atrair o quê? Experiências benéficas através de um tal magnetismo, não é? Enquanto os pensamentos negativos podem levar a resultados indesejados e a sofrimento. O poder do pensamento está ligado à força de vontade, ao foco e à concentração, que podem criar mudanças neurológicas, não é, no nosso cérebro, e exatamente, acabando por o moldar. Isto querá dizer que todos nós somos emissores de pensamentos, mas também todos nós seremos receptores de pensamentos. Já viram a nossa responsabilidade quando pensamos? Então, no passado, pensava-se que esta situação se tratava de um dom. Havia pessoas que tinham este dom até de pensar. Mas ao longo dos tempos viemos a perceber que não. Portanto, trata-se de um fenómeno que pode ser desenvolvido. Cada um é responsável pelos pensamentos que tem. Então, admitindo que o pensamento é uma radiação, não é? Ao contrário do que acontece noutras manifestações de energia, não é? Temos aqui pessoas de física, mecânica. No pensamento, polos semelhantes atraem-se e polos diferentes repelem-se, certo? Então, o que é que se pretende dizer com isto? É que na eletricidade e no magnetismo, o polo positivo atrai o negativo e, obviamente, que repele o positivo. Ou seja, se tivermos dois polos positivos frente a frente, já pegaram em 2 ímãs, já uma vez? Já? Se os tentarmos aproximar, não conseguimos, não vamos conseguir. Mas se pusermos um positivo e um negativo, eles colapsam, ficam completamente colapsados e é difícil separá-los. Já tentaram, já uma vez experienciaram isto? É verdade, não é? Então, no pensamento é ao contrário. Assim também vai acontecer com as nossas afinidades, ou seja, com quem é que nós gostamos de conviver? Com quem pensa mais ou menos como nós, não é? Quem tem afinidades connosco. Não gostamos de conviver com quem pensa de uma forma muito diferente da nossa, certo? Atenção, se bem que é com a diferença que a oportunidade da evolução se vinca mais. É na convivência com a diferença dos demais que surge a oportunidade de cultivar a empatia, a abertura para compreender e aceitar o outro, ou seja, viver em harmonia na sociedade. Toda a gente tem lá em casa uma irmã mais nova ou um irmão mais novo, não tem? Que é muito diferente de vocês. Ele não os põe à prova. Pronto, isto era um tema para outra palestra. Então, vou-vos dar agora um exemplo que eu vou levá-lo até numa linha contínua. É um exemplo que vai começar neste plano terreno, físico, e depois vamos transportá-lo para um terreno espiritual. Então, vamos dar como exemplo uma pessoa ou pessoas que bebem bebidas alcoólicas. Com quem é que elas gostam de conviver? Com quem é que elas gostam de ir ao café? Gostam de beber uns copos e se divertir? Aqui nesta sala ninguém gosta. Aqui não há vícios, não há nada, não é? Aqui só de lá fora é que há muita gente que tem vícios. Com quem alinha? Obviamente que eles gostam de conviver com quem alinha também com esses vícios que eles têm. Obviamente não vão gostar de conviver com quem bebe água ou natural, ou com gás, ou com sumos de fruta, não é? Querem conviver com aqueles que têm as mesmas apetências, os mesmos vícios. O mesmo também se verifica ao contrário. Quem bebe sumos de frutas e gosta de conviver com pessoas que gostam também desse tipo de bebidas, não é? Obviamente não gostam tanto de conviver com aquelas que preferem as bebidas alcoólicas. Ora, em termos físicos não há dúvidas, isto está comprovado, é assim que funciona.
Então, como é que, se vocês têm dúvidas, respondam-me lá. Como é que vocês próprios formam os vossos grupos de amigos? Com aqueles pelos quais, por uma razão ou por outra, se identificam, existe até alguma admiração, conseguem criar laços, empatia e afinidades, não é verdade? Não se aproximam tanto daqueles que vos estão sempre a arranjar problemas e que não têm nada a ver convosco. Vocês querem ir para a direita e eles puxam-vos para a esquerda e estão sempre em esforço, não é? Então vamos pensar o seguinte. Eu penso que aqui já não precisamos de admitir da existência para além da vida, para além da morte física, pois não, já toda a gente... isto é linear, não é? Já todos sabemos, acreditamos, simpatizamos com a ideia que existe vida para além da morte, certo? Isto é ponto assente, certo? Então, por outro lado, sabemos que as pessoas, quando se libertam do corpo físico, são seres espirituais que vagueiam por aí, na atmosfera, não é? Andam por aí, libertam-se da matéria, mas continuam a vaguear por todo o espaço. Vamos então supor o seguinte: um desses espíritos vagueia na atmosfera da Terra por hipótese ou por suposição e gostava de beber bebidas alcoólicas. Ele vai gostar de estar fisicamente junto a quem? Com pessoas que bebem ou pessoas que não bebem? Obviamente, não é? É segundo a afinidade de quem bebe, obviamente. É junto dessas pessoas que ele está bem. Obviamente não ficará feliz, nem estará satisfeito junto de quem não bebe e vice-versa. Também sabemos que no mundo espiritual, ao contrário daquele que vivemos aqui agora, não é? Não há histórias mal contadas, nem ocultação da verdade. Somos vistos e conhecidos em espelho. Não vale a pena dizer que somos e depois não somos. E também não vale a pena dizer que não somos e depois somos. Portanto, não é possível esconder. E a propósito desta situação, eu vou remeter-vos aqui para uma questão do Livro dos Espíritos. Já toda a gente ouviu falar no Livro dos Espíritos. Vocês também, nunca ouviste? Então, o Livro dos Espíritos é uma das obras básicas da doutrina espírita. É algo que depois vamos começar também a estudar lá no nosso grupo. E não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. E é interessante, vocês vão ver isso, quando começarem agora a ter contacto com as obras, é interessante que à medida que vocês vão crescendo, a perspectiva da análise vai também mudando. E é interessante ver as mudanças e a nossa capacidade de análise depois de começarmos a conhecer estes meandros do mundo espiritual. Então, na questão 457 do Livro dos Espíritos, a questão que se coloca é a seguinte: assim, é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva do que fazer isso a essa mesma pessoa após a morte. E a resposta é a seguinte: certamente, e quando acreditais estarem bem escondidos, tendes muitas vezes uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos observam. Não vale a pena esconder. Já na questão 458, a pergunta que se coloca é: o que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Sim, porque nós acabamos por estar sempre em observação. Isso depende. Os espíritos levianos riem-se dos pequenos aborrecimentos que causam e zombam das nossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam os vossos defeitos e se empenham em vos ajudar. Portanto, partindo do pressuposto que, neste momento, já toda a gente sabe que as afinidades atraem-se, já toda a gente sabe de que lado é que quer estar. Quer estar do lado dos espíritos, ou quer ser acompanhado por espíritos levianos, ou quer ser acompanhado por espíritos amorosos, sérios, que nos ajudam. Porque espíritos não são, quando falamos em espíritos, vem-nos logo a ideia que espírito é uma coisa muito ruim, que só há espíritos maus, que vibram todos em energias muito baixas. Não, há muitos espíritos bons. Depende de nós onde é que nós queremos estar. Então, na questão 459, a pergunta que se coloca é muito clara.
E para quem ainda tem dúvidas, a questão é esta. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? O que é que vocês acham? Sim. A sua influência é maior que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. É verdade. Vocês pensam que estão a mandar nas nossas vidas, mas depois acabamos por ser influenciados por mil e uma coisa, nomeadamente pelos espíritos que nos acompanham. Então, relativamente ao pensamento, podemos agrupar ou congregar redes de pensamento positivo e redes de pensamento negativo. Que, quando nós pensamos positivo, o que é que vamos atrair? Características positivas, certo? Para nós próprios, que nos potenciam e que nos expandem para concretizarmos coisas boas e bonitas, não é? na vida, não só para nós, mas também para aqueles que nos rodeiam. Pelo contrário, quando pensamos de uma forma negativa, atraímos energias de caráter negativo e então o que é que acontece? As coisas começam a correr-nos mal. Afundamos-nos e levamos connosco quem está à nossa volta, quem está connosco e que não está prevenido. Que às vezes temos amigos que seguimos, que sabemos que não é por ali o caminho, mas como é nosso amigo, lá vamos nós. Estamos desprevenidos e não conseguimos parar. Ora, poderá estar aqui a chave de ouro para entendermos o tema de hoje, não é? E para entendermos também um dos aspectos mais relevantes da espiritualidade. Ou seja, perceber que através do nosso pensamento podemos controlar aquilo que nos acontece. Isto não será assim 100%, mas é uma percentagem muito elevada. Estão a ver a importância? Também sabemos que temos consciência que se pode aprender a colocar o pensamento e pode-se aprender a rejeitar os pensamentos que não são úteis para nós e para os demais. Então, quem aprende a colocar o pensamento de uma forma positiva, construtiva, está naturalmente capaz de controlar as palavras, não é? É um exercício que se pode ir aprendendo para não magoar a nós próprios e àqueles que estão à nossa volta. Para não dizer coisas despropositadas e fazer, muitas das vezes, que às vezes nem correspondem bem àquilo que nós profundamente sentimos. São impulsos, não é? Mas se nós tivermos consciência, se calhar conseguimos agir de forma diferente. E quem é capaz de controlar o pensamento e a palavra, obviamente também estará capaz de controlar os seus atos e as suas atitudes. Portanto, é esta perspectiva em que nós assumimos a responsabilidade para cada um de nós e que aparentemente somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que dizemos, pelo que fazemos e eventualmente mesmo por tudo aquilo que nos acontece no cotidiano, no dia-a-dia. Nada vem a nós que não seja verdadeiramente nós, não é verdade? Tudo o que nos acontece é porque nos diz respeito, não diz respeito ao outro, diz-nos respeito a nós. Esta é uma perspectiva espiritual, mas que está a ser abordada também pela via da ciência e até da medicina. Os médicos, não é? Já nos dizem que é pela via do pensamento positivo. Já toda a gente foi ao médico, não já? O médico nunca vos disse isso. Pensamento positivo, não se estresse por causa dos testes. Pensamento positivo, estuda e pensamento positivo. Nunca ninguém vos disse isso. Não? Portanto, é através desse pensamento positivo, de atitudes construtivas, que nós libertamos as tais crises depressivas e que através desses pensamentos e atitudes positivas somos capazes de realizar as tais coisas boas e bonitas, não é? Que nos trazem alguma alegria e alguma felicidade. Ora, ao longo do nosso percurso de cada um, vão surgindo oportunidades. Sim, porque há sempre oportunidades, sempre. Agora, nós podemos chegar mais depressa ou não. Vão-se encontrando explicações para isto e abrindo caminho para um comportamento de facto responsável, para fazermos a tal trajetória ascendente e evolutiva, que, obviamente, nós já traçamos para nós. Todos nós temos um plano de vida, certo?
É necessário, então, abrir portas entre a ciência e a consciência e entre a ciência e a espiritualidade, porque estas coisas são reais, existem mesmo. Então, depois disto, conhecemos uma perspectiva diferente que se abre a um mundo novo. A consciência é uma coisa que nos ilumina. Torna-nos conscientes que estamos todos interligados, independentemente do tempo ou do espaço. Porquê? Nós somos todos o quê? Energia, certo? Então, aliás, nós já sabemos, na mecânica, na física, as pequenas partículas de matéria são, afinal, constituídas por energia, na forma de finíssimos filamentos vibráteis que, quando vibram relativamente pouco, constituem o quê? Corpos sólidos, matéria. E quando vibram intensamente, quando têm muita energia e estão muito felizes, não é? Que se mexem muito, uma pessoa quando está feliz vibra muito. Constituem os corpos diáfanos, ou seja, sem massa, corpos que são translúcidos, ou seja, deixam passar a luz. Há quem defenda eventualmente que sejam a alma ou o espírito. Vivemos num universo de energia em que tudo é energia. Esta teoria já foi defendida há 100 anos atrás por Einstein. Já ouviram falar? Mas tudo é energia, não é? Vamos agora pensar um bocadinho. Se tudo é energia e se nós somos uma partícula e cada um de nós é uma pequenina partícula de energia, há que repensar um bocadinho as coisas, não é? Reforça aqui a responsabilidade. A forma como nos vemos, não é? Começamos por aí, porque afinal, se calhar, nós em essência somos iguais uns aos outros, não é? Somos todos partículas de energia. Somos constituídos da mesma energia universal. Seres humanos e talvez até semelhantes em tese, não é? Aos animais, que nós classificamos como irracionais. E também há quem diga que, em essência, seremos iguais às plantas e aos próprios minerais. Então, todos os seres interferem uns com os outros. Uma atitude nossa vai desencadear uma série de transformações e alterações que vai influenciar o outro. E, assim, o óbvio é que influencia as pessoas que estão perto de nós, os que estão sentados nessa fila, mas, muito provavelmente, consegue influenciar pessoas que estão longe, muito longe daqui. Ou seja, nós fazemos parte de um universo de energia interligada ou interlaçada. Ora, isto faz-nos, quase que naturalmente, repensar um pouco sobre a essência da vida, não é? E responsabiliza-nos ainda mais, não é? Então surgem algumas perguntas. O que é que andamos aqui a fazer? De onde é que vimos? Onde é que estamos? Para onde é que vamos? Para onde é que vamos como linha de tendência? Qual é a tendência do nosso comportamento? Onde é que faz sentido irmos? Para onde será mais útil irmos? Vocês já uma vez pensaram nisto? Podemos pensar numa forma mais básica que, para além da sobrevivência, não é? Que nós, quando nascemos, alguém inicialmente cuida de nós, mas depois temos que dar continuidade à nossa sobrevivência. Se calhar fará mais sentido nós estarmos aqui com um objetivo de quê? De evolução. Não é assim que as crianças fazem. Os bebés começam por ter colo, depois gatinham, depois caminham, depois correm. Evoluem naturalmente. No espírito é a mesma coisa. Então, o objetivo principal será a evolução, para aprendermos connosco próprios, com as nossas atitudes, mas aprendermos também uns com os outros e com aqueles que sabem mais, seguindo os bons exemplos, com aqueles que sabem menos, identificando os seus erros para não os cometermos, porque nós não temos que cometer todos os erros para aprender. Se calhar somos espertos a observar, dizemos, olha, não posso ir por ali porque aquilo correu mal ao meu amigo, então por ali já não posso ir. E temos que nos autoformar. A evolução é certa. Primeiramente, porquê? Pelo amor. Mas caso não seja possível, surge a dor, não é? Por isso é que às vezes as coisas não correm tão bem. Mas, enfim, tudo faz parte de um processo de crescimento. Esta é a perspectiva do mundo escola. Estamos na Terra para evoluir e, se calhar, a melhor forma de o fazermos será por quê? Pelo autoaperfeiçoamento.
Por isso é bom que de vez em quando devemos parar, ponderar, aprender a relaxar, a meditar, a encontrar-nos connosco próprios, refletir um pouco, afastando-nos do rebuliço do dia-a-dia e tentar descobrir o que de facto andamos aqui a fazer e qual é o nosso propósito. O propósito que colocamos em cada um de nós e aos demais, não é? Mas devemos começar por nós. O que é que queremos fazer então até ao final dos nossos dias para esta passagem da Terra? Como é que queremos ser recordados quando acabarmos esta passagem na Terra? Então, definidos o objetivo de vida, talvez devamos colocar metas intercalares, como nos semestres e nas férias da Páscoa, do Natal, há uma avaliação intercalar, não é? E definir tipo uma estratégia. No fundo, eu sei que eu quero ser isto e eu vou tomar as rédeas da minha vida para ser isto. Então, como é que eu posso cumprir-me? Como é que eu posso fazer o meu caminho de uma forma realmente ascendente? Não é? Primeiro temos que definir o nosso propósito e depois não podemos abandonar, temos que nos ir controlando. Então, eu lia um excerto que era muito interessante, em que o autor sugeria que diariamente, isto parece uma coisa muito difícil, mas não é, tirar 10, 15 minutos para nós próprios, para analisarmos se nas últimas 24 horas fizemos coisas de acordo com aquilo que é o nosso grande propósito de vida, daquilo que são os nossos objetivos. Ou se nos desviamos e nos distraímos com coisas que não interessam para nada e cometemos erros que até nos envergonhamos. Se esse é o caso, não nos devemos prender muito ao erro. Em consciência devemos prosseguir e então tentar perceber porque é que o cometemos e o que é que efetivamente explotou isso e como é que devemos fazer se nos próximos dias acontecer uma situação semelhante e não voltarmos a cometer o mesmo erro. Isto talvez seja um percurso ou até aquela trajetória positiva que nós inicialmente definimos para nós, que é uma coisa boa, é bonita, que nos transforma e que nos dá a conhecer aquilo que realmente somos. Se fizermos isto com honestidade e com transparência para connosco próprios, pode até demorar semanas, meses, ou anos, ou até vidas. Não é? Mas um dia certamente vamos olhar para trás e vamos dizer com orgulho: eu venci o meu erro, venci-me a mim próprio. Estes são momentos de grande vibração espiritual, são momentos de felicidade em que nós percebemos que estamos a crescer. Felicidade não no conceito de acumular poder ou bens materiais, mas felicidade no conceito de realização, ou de realização de coisas úteis, boas, bonitas, não só para nós, mas também para os outros que nos vão acompanhando. A felicidade não está tanto no colher, está mais no semear. Não está tanto no receber, está muito mais no doar, dar-nos uns aos outros, dar-nos a nós próprios, desenhando para nós o tal percurso de evolução, em que vamos valorizando cada vez menos o nosso ego e focando-nos cada vez menos no nosso umbigo, sentindo cada vez menos a necessidade de nos evidenciarmos em termos individuais e sentindo cada vez mais a responsabilidade de nos realizarmos em termos coletivos, e cada vez sendo menos partícula, não é? Mas sentindo-nos cada vez mais a parte do todo. Já que estamos todos interligados, temos de ter responsabilidade por cada movimento que nós vamos fazendo, ou cada atitude. Talvez seja uma trajetória que nos abre portas para aquilo a que chamamos harmonia universal, que um dia nos virá levar à perfeição. Se calhar daqui a muitos milhões de anos, muitos. Mas chegamos lá. Valorizar o autoconhecimento para poder focar-se de uma forma positiva, assumir uma atitude construtiva e ser realmente alguém útil, verdadeiramente útil para si e para os outros, através da via do autoaperfeiçoamento. Hoje somos melhores que ontem e amanhã vamos ser melhor que hoje.
Perceber como a força do próprio pensamento pode construir um presente e um amanhã, pode construir um futuro melhor para si e para aqueles que o rodeiam, e até mesmo para aqueles que estão mais longe, dependendo de si, ou seja, onde há conexão, o pensamento chega. A força do pensamento. O autoaperfeiçoamento parece ser o melhor contributo individual para, em conjunto, construirmos então um futuro melhor para todos e um futuro melhor para o mundo e para a humanidade. Se nós nos consciencializarmos da forma que temos através do nosso pensamento, se nós percebemos a importância que cada um de nós tem ou pode ter na construção do mundo, desse tal mundo melhor, se nós nos focarmos nisso, se procurarmos a melhor versão de nós próprios e se dermos o nosso melhor esforço nesse sentido, cumprimos o objetivo na construção de algo positivo e absolutamente bom. O autoaperfeiçoamento é o mais importante contributo individual que podemos dar para a construção de um futuro melhor, não só para nós, mas também para toda a humanidade. Então, vamos fazer aqui um ponto de honra na mesa. O que é que atrai para nós a negatividade? Depois desta conversa que nós tivemos, o que é que atrai para nós? A tal negatividade. Então vimos que a negatividade é atraída principalmente pela lei da sintonia ou afinidade vibratória. Os pensamentos, sentimentos e ações do indivíduo emitem uma determinada frequência energética que atrai energias, situações e até mesmo espíritos com vibrações semelhantes. Todos somos um só. Já vimos isto. Fazemos todos parte, estamos todos interligados e fazemos todos parte do todo. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, hoje, aqui e agora, neste espaço, influenciam outros. Estamos interligados, sem a tal preocupação do tempo ou do espaço, tudo é energia e todos fazemos parte integrante do todo. Um pensamento meu, não é? Uma ação minha, ou qualquer fenómeno individual influencia com certeza o coletivo. Então, os principais fatores que atraem a negatividade incluem vibrações mentais e emocionais negativas. A qualidade dos pensamentos e emoções é fundamental. Sentimentos e pensamentos negativos atuam como um ímã para energias e influências espirituais de baixa vibração. Então, o que são pensamentos negativos? Cultivar o pessimismo, a raiva, o ressentimento, o medo, a culpa, a autopiedade. A autopiedade sintoniza a pessoa com frequências densas. Nós não somos uns coitadinhos. Erramos, levantamos, seguimos. Emoções descontroladas, os tais impulsos, a falta de controle emocional e as explosões de sentimentos inferiores, como a mágoa e o ciúme, criam um ambiente propício para a negatividade. Vamos agora analisar ações e comportamentos. As ações são a manifestação dos pensamentos e sentimentos e geram consequências de acordo com a lei da causa e efeito, ou ação e reação no plano moral. Comportamentos egoístas e orgulhosos, focar apenas em si mesmo e agir de forma prejudicial aos outros cria débitos espirituais e atrai consequências negativas. Falta de caridade, amor próprio e amor ao próximo. A omissão do bem e a ausência de amor levam ao adoecimento físico e espiritual por insuficiência de equilíbrio íntimo. Vícios e más inclinações. Comportamentos viciosos e a persistência em más inclinações morais diminuem a vibração pessoal. Por fim, influências espirituais, obsessão. A sintonia vibratória com espíritos menos evoluídos ou sofredores pode levar à obsessão espiritual, onde esses espíritos influenciam negativamente os nossos pensamentos e comportamentos de cada pessoa, reforçando o ciclo de negatividade. Estes espíritos são atraídos pela afinidade de ideias e propósitos. Então, como evitar a negatividade? Isto era motivo para vocês apontarem aí nos vossos apontamentos, para levarem para casa. Então, a melhor forma de afastar a negatividade é através da reforma íntima. Sabem o que é a reforma íntima? Não sabem? É primeiro termos consciência do que somos e depois tomarmos a atitude de dizer, se isto está errado, eu não quero ser assim e eu vou mudar. É isso.
E da evolução moral através do autoaperfeiçoamento. Tentar sempre ser melhor. Primeiro, vigilância dos pensamentos. Controlar a mente e direcionar os pensamentos para o bem. Pensamentos positivos e úteis, quer para nós, quer para os demais. Prática da caridade. Ações altruístas geram vibrações positivas. Prática do perdão e do autoperdão. Inspiração máxima no amor. Prece e meditação. Fortalecem a conexão com a espiritualidade superior e elevam a frequência vibratória. Cultivar a fé, que primeiramente nada mais é que um compromisso connosco próprios e com o Criador, eventualmente, de que vamos fazer o trabalho que nos cabe a nós fazer para que tudo se cumpra conforme o nosso ideal. Eu tenho fé porque eu assumo aqui e agora o compromisso que vou comportar-me e fazer tudo o que depender de mim para que as coisas corram bem. O que não depende de mim dependerá, obviamente, de Deus. E este nunca falha quando o propósito é útil. E, por fim, vamos fazer o que já estamos a fazer aqui hoje, que é o quê? Estudo, reforçar o conhecimento e o autoconhecimento. Ambos esclarecem a mente e ajudam a identificar padrões negativos, permitindo a organização dos pensamentos, promovem a verdadeira transformação e reforma íntima. No fundo, será o conhecimento e o autoconhecimento que nos levará adiante no processo evolutivo, permitindo que deixemos o nosso legado positivo em cada experiência vivenciada, contribuindo assim para um mundo cada vez melhor. Certo? Então vá, muito obrigada, espero que tenham gostado e que vos tenha feito algum sentido estas pequenas palavras.